Nós estamos no bairro Nossa Senhora das Dores, região conhecida por abrigar os prédios da Justiça aqui em Santa Maria. Tem o Fórum da Comarca, o Ministério Público Estadual, Federal, o prédio da Ordem dos Advogados do Brasil. E a gente veio até aqui porque a nossa mulher em cena é da área do direito. Em 2014, ela esteve à frente de um caso que recebeu uma decisão inédita da Justiça brasileira. Conseguiu que um recém-nascido fosse registrado por duas mães e um pai, aqui em Santa Maria. A nossa entrevistada de hoje é a advogada e professora do curso de Direito da Universidade Franciscana, Bernadette Schleider dos Santos. Professora, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, um prazer poder estar aqui conversando sobre a nossa vida, né? E inclusive dar um incentivo também para essa juventude aí. Professora, eu quero começar perguntando para a senhora como é que foi aceitar, né, esse caso tão difícil, tão desafiador. Realmente foi bem desafiador. Eu recebi essa proposta de assumir o caso por parte de um ex-aluno, inclusive. Eu recebi um telefonema no meio da noite e ele disse: professora, eu tenho um caso que só a senhora para fazer. E aí me relatou o caso e eu no primeiro momento achei praticamente impossível. Depois, conversando com colegas do escritório, nós achamos que poderíamos assumir o desafio. Mas a gente teve muita dúvida, né? Desde da competência, qual a vara, entrar a vara de família, vara de direção do fórum, que é registro público. Então a gente fez uma pesquisa e constatamos que seria inédito mesmo a situação. Aí eu lancei o desafio para um grupo de alunos, eu tive a companhia de alunos para conseguir montar exatamente essa petição, né? Depois o desenrolar acabou sendo mais fácil do que nós achávamos, porque encontramos pela frente um juiz de espírito aberto e que assumiu junto conosco essa questão bem inédita. Foi um processo longo? Não, ele foi até rápido, né? Porque quando nós entramos, assim que chegou a vara que distribui, né, os processos, foi direto para o Ministério Público. E aí o promotor ficou em dúvida. Quem segurou muito tempo esse processo, considerando o tempo que ele tramitou, foi o promotor. E aí ele levou o processo para o gabinete e não dava o parecer e o juiz não tinha nem conhecimento ainda do caso. E foi quando eu ingressei com a ação, a mãe biológica estava grávida. E aí o processo ainda estava com o promotor quando a criança nasceu. E aí nós tínhamos urgência, né? Porque a mãe precisava registrar, os pais precisavam registrar. E aí nesse momento então a gente buscou o assistente do promotor e ele acabou dando um parecer no início um pouco dúbio, porque ele pediu um estudo psicológico dos pais, né? Mas, ao mesmo tempo, ele dizia que se o juiz entendesse que não seria necessário, que ele concordava. E aí, eu peguei esse processo até em mãos e levei direto para o gabinete do juiz. E o juiz deu essa decisão numa tarde, né? Ele leu o processo, conheceu o teor e à tardinha, às 6 da tarde, eu recebi o telefonema dizendo que a sentença era favorável. Só para a gente recapitular, né? Duas mães que queriam registrar seu filho e também o pai que concordou. Duas mulheres casadas e planejaram um filho e tiveram auxílio de um amigo para isso. Só que o amigo colocou como condição de que ele queria assumir o papel de pai e que desde o início a criança já fosse registrada no nome dos 13. Essa é a questão inédita, era a questão inédita no caso. E quando o juiz, né, deu a sua decisão favorável, como é que foi? O que a senhora sentiu? Olha, foi muito emocionante, até interessante a gente estar aqui, porque eu lembro que eu estava nessa calçada no momento que eu recebi o telefonema e soube da decisão. Mas quando eu li a sentença, nós chegamos a chorar, o pessoal do escritório chegou a chorar. Que é uma sentença de uma lauda e meia apenas, mas ele foi de uma sensibilidade imensa. Eu nunca esqueço que um dos parágrafos diz que
que essa criança estava sendo recebida por uma rede de afetos, né? E aí eu precisava do registro imediato, nós levamos até o cartório, e o cartório teve uma dificuldade grande, né? Esse é uma característica interessante, né? Um aspecto bem pitoresco da questão, porque precisava registrar o nome de 2 mães, um pai e 6 avós. E no sistema do cartório isso não cabia, né? Uma situação completamente inédita. Então o cartório teve que chamar ainda um programador no sistema deles e demoraram para fazer esse registro. Eles passaram o dia inteiro trabalhando e no final da tarde eles conseguiram então registrar a nossa cliente. Professora, e o que foi mais difícil? Foi lidar com o preconceito? Porque houve muito preconceito na época em relação a isso? Sim, houve preconceito. No início nós tivemos dificuldade na questão de como elaborar mesmo essa petição, porque não tinha antecedente jurisprudencial. O que a gente tinha encontrado eram casos de crianças que tinham mais de um pai ou mais de uma mãe, mas que conviviam, né? Por exemplo, padrasto, madrasta, que tinham conseguido registrar e permanecendo o nome da mãe ou do pai anterior. Então a gente teve uma certa dificuldade na elaboração do pedido, da peça, mas realmente eu acho que a situação mais complexa foi posteriormente a aceitação, né? Eu lembro que ouvi na rádio, inclusive, num determinado momento alguém disse, não, mas isso é o fim do mundo. E depois na Zero Hora, no jornal Zero Hora, saiu uma coluna, um artigo de um psicólogo, de um psiquiatra até bem conhecido no estado, e ele falando de que essa criança certamente iria sofrer muito na vida, né? Na escola, como explicar ter 2 pais, 2 mães e um pai e tal. E aí a gente acabou tendo o mesmo espaço e rebatendo isso, e nós falamos que muito pior muitas vezes é uma família dita normal, onde a criança sofre abusos, né? Ou crianças que não têm pai ou são rejeitadas pelos pais, né? Aos poucos isso começou a ser aceito, a gente começou a perceber que a sociedade começa a aceitar, e hoje o próprio Supremo entende viável essa possibilidade. Na época a família não quis, né, se expor, gravar entrevista. A senhora tem contato, sabe como é que a família está? Ali, quando houve a notícia, a gente se surpreende mesmo como se espalham as notícias, né? Mas eu tinha assim, no aguardo dessa notícia, uma turma de alunos que tinha me auxiliado, inclusive que estavam acompanhando. Então, quando eu consegui a sentença, eu coloquei na rede social, olha, saiu a sentença, né? Sem nominar ninguém e tal. Mas isso foi o quê? Umas 6 da tarde, por aí. Às 8 da noite eu já recebi um telefonema da Rádio Gaúcha. Me colocaram ao vivo, né? Me perguntando. E aí, no outro dia, foi uma loucura, né? Foi o programa da Fátima Bernardes, foi fantástico, um jornal da França, da Argentina, enfim, foi uma repercussão imensa, né? Mas muitos queriam um contato com os pais. E eu entrei em contato com eles, com as mães, e num primeiro momento elas até aceitariam, mas o pai não quis, né? Então a gente optou em preservar isso, ele achou que essa exposição não seria bom para a própria criança, né? E se preservou, e eu acompanho assim de longe. Eu sei que eles estão muito bem, a criança mora com as mães, o pai visita regularmente. Eu acho que eles não precisaram nem regulamentar a guarda, eu até imaginei que mais tarde teríamos que regulamentar, mas eu acredito que não, porque até hoje não me procuraram, já passou 5 anos, deve estar tudo bem. Esse caso veio na sua carreira como, né? Porque a senhora já tinha uma trajetória no direito da família, né, bem longa, assim. Como é que a senhora se sentiu, né, diante disso, assim? Assim, eu trabalho, eu me formei em 83 na Universidade Federal, e eu advoguei desde o início muito mais voltada à área de família. Durante o tempo que eu estive na Universidade Federal, eu trabalhei com assistência judiciária de lá. Hoje trabalho com assistência judiciária da Unifra e licionei a disciplina de Direito de Família e Sucessões desde 95, nas várias instituições que eu passei. O meu escritório é especializado na área também, mas foi um aluno que me trouxe isso.
Então, a gente sempre trabalhou junto com os alunos de ter esse olhar diferenciador e há muitos anos, né? Eu lembro que a primeira vez que eu falei na família homoafetiva foi na cidade de São Gabriel, quando eu trabalhava na Urcamp, e teve uma repercussão bem negativa, né, na sala de aula, né? Eu lembro de um aluno me questionar e dizer: não, professora, isso não é família, né? Isso não é família natural e tal. Hoje, né, a gente tem isso como plenamente natural, né? A gente encontra os casais homoafetivos, a possibilidade da adoção, do casamento, né? Então eu me considero assim, um pouco privilegiado por ter assistido essa evolução. Mas por outro lado, quando o caso chegou até a mim, eu tive um problema também comigo mesmo, porque eu venho de uma família tradicional, de uma família católica, muito conservadora, casada, né, 42 anos, tenho uma família bem tradicional, então para mim também não foi muito fácil, né? Eu precisei assim fazer uma reflexão profunda em cima de tudo aquilo que eu já vinha ensinando, mas que na prática fica complicado, né? E tem um fato que eu até sempre relato quando eu lembro disso e me emociono com isso, que eu conheci a minha cliente, a minha pequena cliente, quando ela completou um mês. E ela eles levaram, as duas mães e o pai, levaram ela até o meu escritório. E aí, nós conversando e eu observando, ela estava sendo amamentada pela mãe biológica. Quando a mãe biológica terminou de amamentar, ela passou para a mãe sócio-afetiva. E a mãe sócio-afetiva fez a criança arrotar. E ela terminou, né, quando a criança arrotou, ela passou para os braços do pai. E o pai ficou nanando a criança. Uhum. Então eu fiquei pensando, como é que tu vai dizer que aquilo ali não é família? Né? Se tu vê que o vínculo estava assim, perfeito, né? Eles estavam dividindo as tarefas de uma forma tão natural que é impossível entender, né, que a família só pode ser composta então por um casal heterossexual, né? Ali se encontrava todos os requisitos e, como o doutor Rafael, que foi o prolator da sentença, falou, uma rede de afetos mesmo. Isso também veio, professora, num momento em que a mulher, né, está tendo mais espaço na sociedade, está adquirindo mais direitos. Eu acho que tudo aquilo que a gente herdou de uma cultura patriarcal hoje começa a se mexer, né? Começa, depois de tantos anos, se nós imaginarmos uma linha de tempo, né? Às vezes eu falo isso também em sala de aula, fica um pouco difícil a gente pensar o quanto demorou para evoluir, mas se nós pensarmos, por exemplo, na família de Cristo, lá no início, né? A família Jesus Cristo, Nossa Senhora, São José, aquela família nuclear, né? Com todas aquelas características patriarcais. E isso só vai se alterar quando se começa um movimento de emancipação feminina. Quer dizer, lá no início do século XX. Então, quanto demorou? E o quanto a gente tem arraigado isso ainda, né? Eu acho que esse caso talvez seja uma prova disso. A monogamia, por que ele é tão forte ainda no Brasil? Né? Por que precisa ter todos os deveres e direitos regulamentados em lei? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de entender, por exemplo, que uma criança ela possa ter dois pais ou duas mães, se de fato, quantas vezes acontece isso? De repente, né, qualquer um de nós pode ter alguém que ela é como se fosse minha segunda mãe. Então, a natureza não é como a lei, tá? Como a nossa cultura dita. Então, tu tem que ter um olhar um pouco menos preconceituoso mesmo para essas questões. Mas não é fácil. Não é fácil. Esses casos que a senhora se depara diariamente, assim, são geralmente conflitos, né, dentro das famílias, a gente pode dizer assim. E a senhora mencionou há pouco que é casada há 42 anos, né? Até quando a gente conversava antes, a senhora disse que tem ali uma... Não é bem uma contradição, né, professora? É algo diferente. Como é que é isso? Eu lembro que quando eu falei isso em casa, contei esse caso específico em casa, me olharam assustados, meu marido, assim. Ele tem assim um pensamento bem mais conservador do que o meu e a área de atuação dele era outra e tal. E aí, depois do caso passado, eu me surpreendi de um dia ele me defender no ambiente de trabalho dele, porque ele entrou
e diz que estavam criticando a decisão e não sabiam que era a esposa que tinha atuado, né? Então aí a gente percebe como as coisas merecem uma reflexão mais profunda mesmo, né? Vencer um preconceito não é fácil, porque a gente se cria dentro de uma cultura preconceituosa, né? Mas eu acho que hoje, quando eu olho a juventude, assim, por isso que eu gosto tanto de trabalhar e continuo trabalhando, tu percebe o quanto a gente evoluiu nesse sentido, né? Houve uma certa... retroagimos em alguns, mas nesse sentido houve um avanço. Mas essa questão assim da sua família, com o que a senhora lida no dia a dia, né? Aquilo que a senhora me falava, que a senhora, né, é casada há tanto tempo e daí lida com questões bem diferentes no trabalho. Na verdade, quando eu falo no escritório, principalmente no escritório, que eu estou casada há 42 anos, me olham meio surpresos, né? E também no próprio ambiente, meu ambiente de trabalho, isso não é tão normal mais. A minha situação, que antigamente era o normal, parece que começa a ser mais rara, né? Pela facilidade dos divórcios, hoje as relações mesmo são mais instáveis. E de uma forma também até meia paradoxal, eu acho que a própria emancipação feminina, essa ideia de liberdade, de autonomia, ela trouxe um pouco de conflito, porque para o homem é mais difícil aceitar isso mesmo. Professora, vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente continua o nosso assunto, pode ser? Pode ser. O Mulheres em Cena volta logo, não saia daí, porque a gente vai voltar de um local bem especial da professora, um dos locais de trabalho dela. A gente espera, não saia daí. Consumo de banha, saudável ou prejudicial? Será que esse ingrediente gorduroso de fato é benéfico ou não para a saúde? Quem responde essa dúvida pra gente é a professora do curso de nutrição e também apresentadora do nosso programa Coma Bem, Tereza Cristina Blasi. Sobre o uso da banha, parece que virou moda. Gente, vocês não moram lá no interior, não trabalham 12 horas por dia, vocês não produzem o alimento de vocês. Portanto, comer banha, eu diria, é quase que um suicídio. Usem gordura sim, usem gorduras boas em pequenas quantidades. Todos os tipos de óleos são ideais, desde que consumidos em pequenas quantidades. Você tem alguma outra dúvida no ramo de nutrição ou outras áreas da nossa Universidade Franciscana? Então mande pra gente por e-mail ou pelas nossas redes sociais. Até a próxima dica. Tchau! Mulheres em Cena está de volta. Hoje a gente está conversando com a professora Bernadette Schleider dos Santos, professora do curso de Direito da Universidade Franciscana. E a gente voltou do intervalo em um dos locais de trabalho dela, né, professora? Quando a senhora não está na UFN, a senhora está aqui no escritório. Exatamente, e para minha sorte, bem próximo, né? Uma quadra e pouco, já estou no escritório. Como é que é conciliar as duas atividades? Para mim é muito tranquilo, porque na verdade o nosso escritório é especializado em Direito de Família e Sucessões, que são as disciplinas que eu trabalho lá. Então a gente consegue conciliar bem essa questão acadêmica com a questão teórica e prática, né, daqui. E em virtude assim dos casos ser sempre inovadores, porque o direito de família é uma questão de caso a caso sempre, né? A gente consegue ver as questões práticas e ao mesmo tempo acompanhar as decisões jurisprudenciais mais ou menos semelhantes para conseguir trabalhar nos processos até por analogia. E o bom é levar essa experiência para a sala de aula daí, né? Eu brinco com meus alunos que as minhas aulas são muito exemplo, né? Mas eles gostam, né? É pelo exemplo que vão aprendendo mesmo. E a senhora chegou na UFN lá no início do curso, né? Foi professora da primeira turma. Isso. Todos os que passaram pela UFN provavelmente passaram por mim. Eu entrei na UFN em 2004 e a UFN estava com a primeira turma. Eu entrei já no 8º semestre para pegar a disciplina que eu estou até hoje. Então, realmente, todas as turmas que passaram por lá, passaram por mim.
E tenho muitos colegas que foram meus alunos lá também, tanto na própria UFN quanto na Universidade Federal. E a senhora estava me contando que observava que a maioria dos alunos inscritos no curso recentemente é mulher, né, professora? Eu brinco também com isso na sala de aula, né? Eu chego principalmente de manhã, a gente chega e olha assim, é só mulheres, né? Só mulheres. Os rapazes costumam chegar atrasado, né? Mas a gente está vendo que está vendo uma predominância grande mesmo na área do direito por parte das mulheres, né? Juízas, promotoras, né? Eu assisti isso. Eu assisti todo esse crescimento, porque quando eu entrei na faculdade, no meu curso em 79, era a minoria, né? Inclusive não tínhamos nenhuma mulher juíza na época em Santa Maria. Hoje acho que a maioria, pelo menos no Ministério Público, me parece que são mulheres agora. E como é que é para a mulher trabalhar nesse setor? Né? Existe preconceito? Não existe? Está se mudando esse cenário? Eu acho que agora a gente pode dizer que ele mudou. No início era um pouco difícil mesmo, principalmente em outras áreas, não tanto na que eu atuo. Direito de família parece que já é visto assim como uma naturalidade maior, mas na área penal, por exemplo, né, havia um preconceito bem maior. Mas eu acho que é um espaço que as mulheres têm conquistado bravamente, né? Nós temos exemplos bem significativos. A ex-desembargadora Maria Berenice Dias, por exemplo, ela foi a primeira juíza, se não me engano, do estado, uma das primeiras. E ela chegou a desembargadora e hoje ela é reconhecida no mundo inteiro, né, pelas teses inovadoras, pela atuação dela na nossa área. Então, as mulheres adquiriram uma respeitabilidade muito grande na área do direito, têm adquirido. E eu aproveito para perguntar para a senhora de um assunto que está sendo discutido agora, que é uma determinação de uma juíza do Rio de Janeiro, né, de se medir as saias das advogadas para entrar no fórum. O que a senhora acha disso? Na verdade, quando a gente viu a notícia, até nós achamos que fosse mentira, fosse fake news, né? Mas infelizmente é verdade. Eu lembrei na época, até assim que eu li, na época em que eu era aluna ainda no curso normal lá em Passo Fundo, onde na época a moda era a mini saia e vista com muita reserva. E houve uma proibição na escola de que a saia do uniforme só poderia ir até 3 dedos acima do joelho. Então nós tínhamos uma fiscalização na entrada da escola em relação a isso, né? Havia uma funcionária que media os 3 dedos, né? E se a saia estivesse acima, desmanchava uma barra. Então tu imagina, né? Era quase uma agressão, mas que se aceitava, né? Agora, nos dias de hoje, é quase impensável isso, né? Dentro de um fórum e uma determinação de uma juíza mulher. Mas acho que houve uma reação forte já em relação a isso, né? Fere um monte de princípios, na verdade, inclusive da própria atuação da advocacia, né? E as mulheres já foram contra e já foram procurar, né, seus direitos. Tem que, porque apesar de ter uma questão um pouco conservadora, o próprio Supremo, tu só pode ingressar no Supremo se tu estiveres ou do eterno, né, ou as mulheres de vestido, senão elas também têm que ter um casaco compridinho, alguma coisa assim. Mas ainda isso, de uma certa forma, para ter uma certa uniformidade, eu acho. Mas na questão da altura do vestido, isso levar para um fórum, realmente não tem cabimento mesmo. E a senhora falou do seu tempo em Passo Fundo, a senhora nasceu lá, veio para Santa Maria. E daí eu quero entrar num assunto que a senhora estava me contando, do seu casamento, né? Quero que a senhora conte um pouquinho da sua vida pra gente. A gente tem uma história de vida um pouquinho peculiar mesmo, né? Eu vim para Santa Maria e me matriculei no Olavo Bilac, que na época era ensino normal, fiz o magistério ali e conheci um professor que na área de física e química, completamente diferente do que eu atuo hoje. E a gente começou a namorar ainda como aluno e professor, namoro escondido, porque ninguém podia saber dentro da escola. E casamos, em menos de um ano nós casamos, assumimos a relação perante todos ali e casamos. E a gente está casado até hoje, né? 42 anos de casamento,
3 filhos e um netinho que esse mês completa 9 anos. Mas como foi na época, assim, era um romance proibido? Como é que foi, professora? Assim, para fazer um paralelo até com os dias de hoje, eu lembro que quando meu pai soube que eu estava namorando o professor, ele disse, não, volta para Passo Fundo, né? Tá perigoso a coisa aí. Mas não, foi tranquilo, a gente casou logo e passamos muita dificuldade financeira na época também, né? O professor já ganhava pouco naquela época. E aí em seguida eu comecei a trabalhar também, tive a primeira filha, muito nova ainda, eu tinha 19 anos quando ela nasceu. E fomos adquirindo as coisas com um próprio esforço, né? Uma luta diária juntos mesmo, né? Eu acho que isso que manteve o nosso casamento tão sólido, né? A gente construiu uma vida mesmo juntos. E como é que foi? A senhora havia feito magistério e depois decidiu, diferentemente do que poderiam pensar, né, ir para a área do direito e não uma licenciatura, por exemplo? Isso pegou todo mundo de surpresa mesmo. Todo mundo imaginava, porque até eu já atuava como professora, de que eu fosse buscar uma licenciatura. Mas eu sempre tive um senso muito apurado de justiça. Eu sempre fui uma pessoa que sempre se preocupou muito com a justiça. E aí resolvi fazer o vestibular de Direito na Universidade Federal e passei, para minha surpresa mesmo, passei, porque naquela época havia toda aquela questão de pesos por área e tal. E como eu tinha feito o curso normal, eu tinha uma certa deficiência mesmo em algumas áreas, mas consegui passar. Eu fiz o curso de Direito e assim que me formei eu fiz uma complementação pedagógica do Direito. Então, na verdade, eu tenho uma licenciatura na área do Direito. Direito Aplicado e Direito e Legislação são disciplinas especializadas. Depois aí eu fiz um pós-graduação, até na própria Unifra, que na época chamava Unifran. E depois fiz um mestrado em Santa Cruz, né? E nesse intervalo eu acabei atuando durante 5 anos, quase que fundamentalmente na educação. Porque eu passei a trabalhar na Secretaria Municipal de Educação, eu era professora municipal e fui chamada para atuar na supervisão da secretaria, eu ocupei um cargo de diretora de ensino. Isso na época do Dr. Evandro Ber ainda. Então eu assisti um processo de revolução do ensino municipal de Santa Maria. O pessoal mais antigo deve lembrar que o Dr. Evandro ele fez uma revolução mesmo, junto com o secretário de Educação da época, que era o professor Pedro Aguirre. Houve uma nuclearização de escolas rurais, uma diminuição do número de escolas e um investimento em transporte escolar. E hoje é um assunto até atual, porque essa nuclearização de escolas, ela desenvolveu muitas comunidades. E uma delas foi de Lermano de Aguiar. Foi inclusive uma das possibilidades que houve de emancipação de Dilermano. Porque houve investimento em estradas, em virtude do transporte escolar. Então é um período assim que eu acompanhei bem, né, esse desenvolvimento da educação. Fiquei os 4 anos do Dr. Evandro lá e depois no primeiro ano do Dr. Farré. E depois fiz concurso para a universidade e aí sim, me voltei essencialmente ao direito. A senhora conseguia unir as duas áreas que gostava, então, sim, né? Como continua ainda, né? Continua ainda na educação e no direito. Na verdade, eu acho que muito mais uma vocação para a educação. Tanto que sou conhecida, todo mundo me chama de prof, né? Eu tenho hoje juízes atuando aqui em Santa Maria, que foram meus alunos, tenho colegas, vários colegas advogados, mas a tendência normalmente é ser chamada de prof, é prof. Berna. Olha só, e prof, né? A senhora me contava que tem 3 filhos, né? Teve os 3 filhos ao mesmo tempo que fez a faculdade, mais ou menos, né? Exatamente. Como é que foi conciliar, né, a carreira profissional e a maternidade, dona de casa, né? São os diferentes papéis que as mulheres assumem, né? A gente tem acho que uma tendência natural, né, de assumir diferentes papéis. E realmente não foi fácil. Na verdade, eu devo muito a uma grande mulher que foi a minha sogra. Porque quando eu comecei a faculdade, eu já tinha a minha filha, a mais velha, e no dia do vestibular, eu descobri que estava grávida do 2º filho. Então eu fiz o curso com crianças muito pequenas, né? Eu tinha que estudar inclusive na biblioteca da antiga reitoria, porque eu não tinha ambiente em casa para isso.
E ao mesmo tempo também trabalhava em outro turno, né? Então às vezes eu pergunto como é que eu consegui mesmo, mas eu sei que eu devo muito a ela, porque ela assumiu esses filhos, ela me ajudou a criar. Por isso que é aquilo que eu te comentei antes, às vezes a gente tem uma mãe socioafetiva e não se dá conta, né? Porque certamente essa minha sogra foi uma segunda mãe para os meus filhos. E a senhora tenta passar isso também para os alunos, né? Além de todo o conteúdo, mas também essas experiências, né? Essa força de vontade. Com certeza, com certeza. A gente teve um episódio até acho que um semestre passado, foi isso, até de uma certa discriminação por parte em relação a um aluno com bastante idade na sala de aula. E eu conversei muito com os alunos a respeito disso, que as pessoas têm uma história de vida, né? E elas têm que ser respeitadas nessa história de vida. E contei a minha história para eles. Eu lembro, assim, que eles ficaram bem sensibilizados, né? E eu acho que nós, assim, pessoas mais velhas, né? Mais de 60, como o meu caso, a gente passou por várias fases, por uma mudança muito grande, muito radical de sociedade. Então, essa nossa história, ela tem que ser trazida para a sala de aula, ela tem que ser contada, ela tem que ser exemplificada, não que seja um modelo, mas para um conhecimento mesmo, e até por uma questão de respeito aos mais velhos, né? A gente tem uma preocupação com a questão, principalmente do idoso, né? O idoso, eu acho que é o sujeito de direito atual. As pessoas estão ficando cada vez mais idosas, então a gente tem que incentivar esse respeito, essa visão diferenciada para o idoso como uma pessoa que tem uma história de vida e que merece respeito. E como é que os alunos dessa nova geração tratam essas questões de família? Para eles é mais fácil ou não? Como é que eles lidam com isso, com os casos que a senhora leva? Eles têm uma naturalidade bem maior mesmo de aceitação. A gente vê no próprio estágio isso, né? O que eu percebo muito é muitas vezes um problema assim, de empatia. Às vezes eles não conseguem se colocar no lugar do outro, né? Eles têm uma certa dificuldade porque o jovem de hoje ele é muito voltado a um mundo virtual, a um mundo separado, ao mundo do grupo, né? E muitos deles já são frutos de casamentos desfeitos, né? Então esse é um desafio, né? É uma proposta que eu tenho no estágio, porque eu trabalho com eles depois na prática. E no estágio eu sempre digo isso para eles, eu digo, gente, isso aqui não é um caso a mais, não é uma questão de nota de você, isso aqui são realidades, são vidas, que são casos que são extremamente importantes para a pessoa que está aqui, então tu tem que ter essa visão. Eu acho que esse é um desafio para o professor do direito de hoje, fazer o aluno despertar para isso. Professora, muito obrigada por nos receber. Foi um prazer mesmo, tá? As ordens aqui. Né? E parabéns, né, pelo programa e pela proposta do programa. A gente que agradece por estar contando essas histórias, mostrar um pouco do protagonismo feminino, né? Isso. Toda essa sua história, esse caso que foi inédito aí, que né, serve de exemplo para todo mundo. Obrigada. E muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo programa.